Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que já está aí, você que está chegando também pela primeira vez. É muito bom ter você por aqui, é muito bom poder partilhar com você a Palavra de Deus nesse dia. Hoje, segunda-feira, a gente está começando aí a caminhar já na quinta semana do tempo da Páscoa. Nessa segunda, a gente vai ver então a primeira leitura que continua se desenvolvendo a partir do livro dos Atos dos Apóstolos. E nessa primeira leitura, nós vamos ver que os apóstolos que o povo estava muito influenciado, né? O povo estava muito influenciado pelos homens. Os homens estavam influenciando o povo a se voltar contra os discípulos, contra Paulo e Barnabé. E a primeira leitura vai dizer que Paulo e Barnabé então fugiram. Essa expressão, esse texto, vai dizer para nós então que nem tudo a gente deve enfrentar. Até porque nosso Senhor disse no Evangelho que quando não fores aceito em uma cidade, sair e sacudir a poeira dos pés. Então Paulo e Barnabé não estão enfrentando. Por exemplo, eles podiam bater de frente com aquelas pessoas, eles poderiam enfrentar aqueles que estavam perseguindo, mas eles não foram para o enfrentamento. Eles simplesmente fugiram da cidade. Porque também a gente precisa entender que tudo na vida tem um tempo. E não era o tempo ainda porque a gente viu que Tiago foi martirizado esses dias, semana passada, né? A gente está vendo vimos o martírio de Estevão, né? Há pouco tempo. Tem um tempo, mas ainda não era o tempo deles serem martirizados, porque Deus ainda tinha uma obra para fazer na vida dele. Porque nós vamos ver, eles saíram de onde não queriam escutá-los e foram para um lugar onde precisavam dele, onde encontraram. Paulo vai olhar para um homem que estava paralítico e viu que aquele homem tinha fé e vai curar aquele homem. Então, ou seja, Deus ainda muitas vezes ainda tem obras para fazerem na nossa vida. Então, se em algum lugar não querem escutar nossa voz, nossa palavra não quer ser ouvida, nós devemos seguir em frente, porque Deus vai nos conduzir e nos levar a um lugar onde a palavra vai ser aceita, onde a palavra vai ser acolhida. E aí, nós podemos então também, nesse caso, observar a providência de Deus agindo. Que a providência de Deus tirou eles daquele lugar onde estavam se voltando contra eles, onde o povo estava influenciado para desdizê-los e afligi-los, queriam apedrejá-los, né? E vai levá-los para um lugar onde havia uma pessoa necessitada que vai ser curada e vai se tornar uma testemunha do Evangelho. Então, às vezes, não adianta a gente só querer bater de frente. Às vezes, não adianta a gente querer bater boca. É melhor retroceder para deixar Deus nos conduzir ao lugar onde Ele quer nos levar, para deixar Deus nos conduzir ao lugar que é da vontade dEle, os propósitos e os projetos de Deus na nossa vida. Então, não vale a pena ficar batendo de frente o tempo inteiro. Vai dizer também que depois que Paulo e Barnabé curaram aquele homem, o povo não entendeu, porque era um povo ainda pagão, cheio de pensamentos pagãos e de ideias misturadas. Então, não entenderam o que eles tinham feito da cura daquele homem e acharam que eles eram deuses. E aí começaram a querer trazer grinalda, fazer sacrifício diante deles, né? Todo aquele processo. Porque a gente precisa tomar cuidado. Muitas vezes nós temos boas iniciativas. Muitas vezes o povo, ele deseja, tem sede de algo. Só que nós não podemos confundir e deixar o povo se perder nas ideias deles. Porque às vezes, olha esse povo, eles estavam muito felizes de que aquele homem foi curado, mas não conseguiram entender e compreender que aquele homem havia sido curado pela glória de Deus e para a glória de Deus. E queriam honrar homens por aquela cura. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a cabeça das pessoas faz muita confusão. Então, a gente precisa, e como Paulo e Barnabé tiveram, paciência de explicar a verdade, de conduzir aquele povo por um caminho. Porque muitas vezes não adianta só você atrair as pessoas. Muitas vezes o que acontece é que nós atraímos pessoas para junto de Deus e elas vêm com seus pensamentos cheios de sincretismos e elas continuam achando que o sincretismo faz parte da igreja, que na igreja vão continuar poder dar assentimento e viver esse sincretismo que elas estão vivendo, pensando e agindo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para ajudar as pessoas a entenderem a realidade da igreja de verdade, para que elas não fiquem perdidas, para que elas não fiquem vivendo doutrinas pagãs dentro da igreja. Só que isso dá trabalho, exige paciência, né? Tem que gastar tempo. Então, ser cristão e catequizar, educar os outros na fé,
é gastar tempo. Assim como um pai e uma mãe tem que gastar tempo com o filho para catequizar, porque a primeira catequese tem que ser em casa. Um pai e a mãe, então, tem que gastar tempo com o filho para educar. Um pai e a mãe tem que gastar tempo com o filho para ensinar. Tem que ter paciência. Mas ele não entende, não aceita. Mas é sua missão, é sua vocação, é o seu chamado. Você não acha que Paulo e Barnabé também não tinham vontade de chutar o balde, mandar todo mundo para algum lugar esquisito, igual a gente faz muitas vezes? Vontade eles poderiam até ter, mas eles sabiam que a missão deles era muito maior do que aquilo. Então você precisa evangelizar, catequizar, educar os seus filhos, ter paciência, gastar tempo com as pessoas da sua casa, para que elas sejam de Deus, experimentando do Evangelho. Então nós temos que ter paciência e gastar tempo. Gerar fé, produzir uma experiência de fé no outro, exige paciência, exige perder tempo, exige ficar ao lado, exige ensinar, exige corrigir. Quantas vezes a gente vê alguém vivendo uma fé pagã, paganizada, sabe? Usando amuletos, usando coisas que não são de Deus, e a gente não corrige a pessoa. A gente vai deixando, mas quem vai ensinar? A gente precisa ensinar o certo para as pessoas, apontar o caminho certo. E como o Salmo responsorial vai dizer, evangelizar também exige humildade da nossa parte, porque eles quiseram incensar Paulo e Barnabé. E o Salmo também vai dizer isso, né? Que nós não somos nada, não a nós, Senhor, não a nós. Então, ou seja, evangelizar também exige humildade, porque quando você começa a evangelizar, muitas vezes a pessoa vai se apegar a você, a pessoa vai querer se vincular à sua pessoa, mas nós devemos o tempo todo dizer, não sou eu, mas é o Cristo. Não olhe para mim, mas olhe para Jesus. Não se apegue a mim, porque eu vou passar, mas se apegue ao Cristo. Não é o anunciador, mas é aquilo que eu anuncio. Então as pessoas, por exemplo, isso acontece muito com lideranças, com pregadores, com padres, né? Porque a pessoa escuta uma palavra maravilhosa da boca daquele sacerdote, ou de um pregador, uma palavra profética. A pessoa se apega àquela palavra, mas se apega também à pessoa e quer ficar andando atrás de pessoas, seguindo homens. Não. A nossa vida é para seguir a Jesus. A nossa vida é para buscar o Senhor. Então, eu, como evangelizador, tenho que ter essa humildade de entender, não a nós. Eu não tenho que juntar pessoas para mim. Eu não tenho que fazer secto, fazer grupinho. Eu não tenho que querer ter pessoas ao meu redor. Eu tenho que querer levar pessoas para o céu. Eu tenho que querer apontar o céu. Eu tenho que querer levar pessoas para a eternidade. Porque essas pessoas me seguirem, estão lascadas da vida. Porque o que eu tenho para oferecer? Nada. Mas as pessoas entendem e conhecem aquele que eu anuncio. Se as pessoas entendem e conhecem, fazem uma experiência com aquele que eu anuncio, aí elas têm o céu garantido. Porque eu não posso garantir o céu para ninguém. Eu posso muito mal apontar o caminho, eu posso muito mal falar onde ela pode ir tateando para chegar. Mas se a pessoa não conhece, faz uma experiência com Jesus, vai dar muito ruim. E o Evangelho vai dizer também que quem ama, obedece. E eu me lembrava da mãe, né? A mãe, quando a gente é pequeno, dá muitas instruções. Sai na rua, não fala com estranho, dá o lugar para o mais velho, leva casaco, né? Às vezes coisas doidas, leva casaco, leva guarda-chuva, cuidado, leva um lanchinho. E quantas vezes a gente não levou o lanchinho da mãe e ficou com fome? Quantas vezes a gente não levou o guarda-chuva e chegou molhado em casa? Quantas vezes não levou o casaco e ficou com frio? Porque, ou quantas vezes a mãe falou, olha, quando você for mãe você vai entender, quando você crescer você vai entender. E agora que a gente cresceu a gente entendeu. Porque na hora algumas coisas não fazem sentido, mas com o tempo, com a experiência de vida, as coisas vão fazendo sentido. Assim também como os mandamentos. Os mandamentos, quando eu olho para eles, eles podem parecer um monte de frases sem sentido. Mas quando eu trago eles para a experiência da vida, quando eu vou vivendo eles, quando eu vou traduzindo em experiências de vida, eles vão ganhando um outro sentido. Então eu não posso olhar para os mandamentos só como uma ordem de Deus e uma regrinha que eu tenho que seguir. Mandamentos não são regrinhas, mas são leis de vida. E quando eu entendo que são leis de vida e aplico na minha, aí eles passam a fazer sentido. E aí eu passo a obedecer, e aí eu passo a experimentar daquilo que é o amor de Deus. Então quem ama, obedece os mandamentos, como diz o Evangelho. Mas não é obedecer por uma obrigação, mas é obedecer por aplicar na vida, por entender a importância, por desejar viver daquilo. Então existe uma grande diferença aí nesse caminho que nós precisamos alcançar. E ainda, o Evangelho vai dizer para nós que o Espírito Santo ensinará e recordará tudo. Ou seja, ele vai dar sentido a todas as coisas. Aquilo que a gente foi aprendendo, por exemplo, os mandamentos, que eu aprendi lá na minha catequese com a tia Teteca, como um bando de frases que eu decorei. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu nome em vão, guardar domingo de festa, honrar pai e mãe. Frases que eu aprendi. Mas quando eu faço uma experiência com o Espírito Santo, essas frases ganham um sentido novo na minha vida. Eu entendo que eu devo respeitar o outro, não pelo outro somente, mas porque eu amo a Deus. Respeitar o outro porque o outro é amado por Deus e é filho de Deus.
Então o Espírito Santo ele vai me ensinando, vai me fazendo recordar aquilo que eu aprendi e vai dando forma na minha vida, vai dando liga, vai orientando, estruturando, me ensinando a viver aquilo que Deus espera de mim. Então nós precisamos desse auxílio. E aí vão se intensificar agora as catequeses do Espírito Santo, que a gente já vai se aproximar da solenidade de Pentecostes. Então a catequese sobre o Espírito Santo, para a gente entender que o Espírito Santo deve ser um amigo na nossa caminhada. O Espírito Santo deve ser aquele que vai estar ao nosso lado. O Espírito Santo é o nosso catequista. Ele vai ensinar e recordar tudo o que aprendemos. Ou seja, lembra que você aprendeu isso? Agora isso tem que ser aplicado nesse momento da sua vida. Lembra disso? Agora isso deve ser vivido dessa maneira. Então o Espírito Santo é o nosso catequista, é aquele que aponta o caminho, é aquele que vai direcionando para nós, é aquele que vai nos impulsionando a fazermos a vontade de Deus e sermos do Senhor. Então abramos o nosso coração à ação do Espírito Santo para que ele nos conduza para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.